Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Todo início de ano, as principais corretoras, os bancos, tanto estrangeiros como nacionais, elegem as suas carteiras preferenciais para o ano. Vamos começar a dar destaque a algumas delas no decorrer aí dos próximos vídeos, mas aqui eu procurei trazer a carteira preferencial da XP, né? Então, o que foi que a XP elegeu como as suas principais apostas para 2024? A XP trabalha com um cenário base para o Ibovespa modesto, em 142 mil pontos em dezembro, 142 mil pontos, e o índice pode passar dos 150 mil caso o cenário externo ajude. Então, a projeção da XP no cenário mais conservador, 142 mil pontos em dezembro de 2024. Num cenário mais otimista, eles cravaram 150 mil casos, ou 150 mil caso o cenário externo ajude, 150 mil pontos caso o cenário externo ajude. Então, o que seria esse cenário externo ajudar? O desenrolar da economia americana ser mais positivo e já estiver apresentando sinais de repercussão favorável no primeiro semestre deste ano, né? E aí as ações que podem aí realmente ser os destaques na visão do estrategista-chefe da XP, o Fernando Ferreira, são Prio, Vivara, Sabesp, Itaú e Localiza. Então tá aí as ações top picks da XP. Prio, Vivara, Sabesp, Itaú e Localiza. Você tem alguma destas ações em carteira? Diga aí, comenta aí, por favor. Você tem algumas ações dessas em sua carteira? Se sim, por que motivo? O que faz você acreditar no potencial destas ações para este ano? E você está otimista ou pessimista para a Bolsa de Valores este ano? Deixa aqui nos comentários também. Você acha factível a gente terminar a Bolsa em 142 mil pontos em dezembro deste ano? Ou 150 mil pontos? Qual a sua visão para a Bolsa de Valores no final desse ano? O que você projetaria se você tivesse a oportunidade de fazer aí uma projeção, né? Comenta aqui, vamos trocar algumas ideias. Gostaria de ouvi-los, sobretudo depois dos muitos vídeos que já colocamos aqui, né? Nesse período de início de ano. Responde aqui o que é que vocês estão achando, né? Dessas perspectivas para a economia brasileira, para a Bolsa, para o PIB. Vamos criar essa interação. Gostaria de ouvir um pouco vocês. Uma outra informação que é importante a gente saber é que já está valendo a nova carteira do Ibovespa. Ela é o somatório de 89 papéis. Foram excluídas as ações do IRB e do Positivo. E aí a carteira do Ibovespa está com 89 ações. 89 ações. Ela vai ter validade até 28. Ela teve validade, na verdade, ela está com 89 papéis e ela vai ter validade aí até o final desse primeiro trimestre. Vamos aguardar para ver como vai se comportar o Ibovespa. O Ibovespa é esse que subiu bem no ano que passou, tivemos uma excelente alta, sobretudo aí considerando os meses de novembro e dezembro. Isso resultante do fluxo dos estrangeiros, que entraram pesado na Bolsa nos meses de novembro e no mês de dezembro. Mês de novembro e mês de dezembro,
a entrada dos estrangeiros foi muito forte. O brasileiro está na renda fixa, é importante entender isso. Os institucionais, né, fundos de pensão, fundos de investimento, os grandes players do mercado institucional buscaram refúgio na renda fixa, né? Os CPFs foram na onda, foram para a renda fixa também, deixaram a renda variável. Então, 2023, se você for olhar o que aconteceu, você vai ver que houve 3 ondas de valorização ao longo do ano, e essas 3 ondas foram proporcionadas por ingresso de recursos dos estrangeiros. Então, eles comandaram a festa na Bolsa de Valores, ganharam muito dinheiro, não foi pouco não, viu? Movimentaram bastante. E aí fica a lição, né? Para 2024, muito provavelmente os estrangeiros continuarão dominando a Bolsa e continuarão promovendo as altas. É isso que eu espero, acredito que vai ser isso que nós vamos estar assistindo ao longo desse ano. Portanto, muita atenção no fluxo estrangeiro. Ele nos mostra os pontos de entrada e de saída, entendeu? Eles nos mostram o ponto de entrada e de saída. Bom, uma notícia sobre transição, né, do mercado automobilístico. Nós estamos vivendo aí já um processo de transição. A Tesla foi ultrapassada pela BYD como a maior fabricante de veículos elétricos do mundo. Olha, reflexões sobre essa notícia, né? Em primeiro lugar, a Tesla criou o chamado Oceano Azul, ou seja, enquanto todo mundo ainda trabalhava com veículos a combustão, veículos que utilizariam como fonte de energia o petróleo, a Tesla seguiu por um caminho onde não havia concorrência. E aí ela nadou de braçada, né? O pessoal diz no interior, né? Pescou com bomba, jogou a bomba, o peixinho tudo foi para cima da superfície do lago ou no mar, né? Então, o que a gente tem daí? A estratégia do Oceano Azul ela é muito positiva. Você sai e vai buscar um mercado onde não há concorrência, onde não há competição. Enquanto não houver concorrência, você vai estar sozinho. Só que aí nós temos uma outra questão a agregar no nosso raciocínio. Essa ida da Tesla para o mercado de carros elétricos, ela é seguida de uma pressão, vamos dizer assim, de mudança de paradigma por conta das questões ambientais, e aí a gente passa a ter uma tendência de transição, de sair de um padrão de consumo para outro padrão. Então, o que a gente vai ver? Cada vez mais, a gente já está vendo isso, cada vez mais as montadoras, as fábricas de automóveis estarão desenvolvendo a sua vertente de carros elétricos, de veículos elétricos. Isso está acontecendo em todo o mundo. Então, a Tesla, que nadava sozinha nessa praia, nesse mar, começa a ter uma série de outros concorrentes. Ela não tinha antigamente, começa a ter. Então, o que pensar? Vai ser um mercado que vai ficar cada vez mais competitivo. Quanto mais entrantes estiverem nesses mercados, os preços vão ser reduzidos, né? E aí, o que vai predominar? Vai predominar a diferenciação. Qual é o diferencial de cada marca, de cada empresa, né? A BYD vai trazer que diferencial para as pessoas que querem consumir a BYD? É só preço ou algo mais? A Tesla vai ter que ter o seu diferencial. Qual será o diferencial da Tesla? E aí você vai ter Volkswagen, você vai ter Hyundai, você vai ter a Fiat, a Ford, a General Motors, quer dizer, todas essas, a Peugeot, todas essas empresas estarão também com seus modelos de carros elétricos. Essa é uma tendência irreversível, né? Então, apesar da Tesla ter entregue mais veículos do que o esperado no quarto trimestre,
a empresa ficou atrás da chinesa BYD nas vendas globais de carros elétricos. A Tesla entregou 484.507 veículos nos últimos 3 meses de 2023, né? Mas a BYD entregou 526.409 veículos totalmente elétricos no terceiro TRI, tornando-se a nova líder nesse segmento. Embora a Tesla, sediada em Austin, tenha superado sua meta de entregar 1,8 milhão de veículos no ano, a fabricante de carros ficou aquém do cenário otimista do fundador da empresa, que tinha sido projetado há 12 meses. Ele esperava que a empresa pudesse produzir 2 milhões de carros e ela ficou, portanto, com 1 milhão e 800 mil carros produzidos, né, no ano de 2023. Então, fiquemos atentos a esse modelo de transição, e isso conversa com uma empresa brasileira em potencial, que é a Vale. A Vale que criou a Vale Metais Básicos, a Vale Base Metals. Essa empresa está focada nas baterias para os carros elétricos e já tem contratos com a Tesla, com a Ford, com a General Motors. Então, tem um potencial muito interessante essa nova unidade da Vale. E diminui, né, a dependência da empresa do minério de ferro e, consequentemente, do mercado comprador chinês, né? Então, estejam atentos também a esse outro componente aí que essa notícia nos traz, que é uma reflexão de reposicionamento de uma empresa, que era praticamente uma empresa de um produto, de um mercado, que abre uma nova vertente de negócios e que é bastante promissora nos próximos anos, que é essa parte da indústria dos carros elétricos. E a Vale está aí se colocando, se posicionando como um player para atender a demanda desse novo mercado, né? Então, é importante refletir sobre isso. Bom, uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, aí é uma questão mais de utilidade pública, né? Vamos entender dessa forma. O governo é preocupado com o roubo de celulares, que crescia e segue crescendo ainda no Brasil de forma alarmante, criou um sistema que bloqueia o celular se for roubado. Já existe mais de 1 milhão de usuários que se cadastraram nesse sistema, e eu não sei se vocês ouviram falar, portanto, aqui a gente traz a informação deste celular seguro, né? Você pode entrar no site aí, buscar informações do celular seguro. Ele já tem mais de 1 milhão de usuários cadastrados, segundo o Ministério da Justiça, e isso é uma coisa interessante, porque pode ser mais uma ferramenta de proteção das pessoas, dos seus dados, do que você tem hoje no seu celular, que é como se fosse um computador, né? O celular se transformou num computador portátil que você carrega para onde vai. E aí tem todos os acessos a aplicativos de bancos, senhas, né? A seu histórico de movimentação, e os ladrões buscam exatamente pegar os celulares em função também disso, né? Não é só para ter o celular de melhor qualidade que eles estão roubando para ter acesso também a esse conjunto de informações que os celulares carregam, né? Então, caso a pessoa tenha um celular roubado, o que acontece com esse sistema do celular seguro? Ele é uma espécie de botão de emergência que deverá ser utilizado somente em casos de perda, furto ou roubo do celular. A ação vai garantir um bloqueio ágil do aparelho e dos dispositivos digitais. A ferramenta não oferece a possibilidade de fazer o desbloqueio depois de acionada, entendeu? Então, cada empresa segue um rito diferente para a recuperação dos aparelhos, das contas em aplicativos. O Ministério da Justiça alerta para fake news sobre o funcionamento da plataforma,
Estejam atentos também a golpes, porque tudo isso que é lançado, né, os bandidos automaticamente, né, de forma instantânea, já produzem golpes, enviam mensagens, e-mails dizendo para você clicar em links, e tudo isso é golpe, tudo isso é coisa de bandido. Então, esteja atento a isso. Entre na página do governo para saber mais a respeito do celular seguro. Uma iniciativa importante num país com tanta criminalidade, né? Uma iniciativa importante num país com tanta criminalidade. Então, comenta aí, você já fez o seu cadastro? Já teve acesso a essa iniciativa do governo? Já tinha tomado conhecimento? Comenta aqui também o que você já tinha ouvido ou o que você já fez com relação a esse assunto. Olha, 2024 começou e 2024 nos mostra uma vez mais que existem muitas oportunidades para quem tem educação, para quem tem conhecimento. Existem vagas, existem remunerações que podem chegar a R$78 mil. Então, veja, quando a gente fala que o salário mínimo não dá para nada, as pessoas ganham mal, a gente tem que entender que há um recorte do seu nível de educação, do seu nível de preparo. Quanto mais conhecimento você tem, quanto mais qualidade na sua educação, melhores serão as oportunidades. Então, o salário mínimo, na verdade, ele é um limitador em função da baixa qualidade da educação de uma boa parte dos brasileiros. Pelo menos 2/3 dos brasileiros estão nessa categoria dos analfabetos funcionais e condenados a ter uma remuneração realmente irrisória, né? Então, pesquisas recentes mostram que há oportunidades para o mercado de trabalho em 2024. 55% das empresas brasileiras estão mais confiantes com o cenário macroeconômico deste ano, sendo que 54% planejam abrir novas vagas de trabalho em 2024. Isso foi apontado pelo Guia Salarial 2024 da empresa de contratação Robert Half, que é uma multinacional que atua no Brasil. A questão econômica é um forte fator local. Se mantivermos a projeção dos gastos fiscais controlados e as taxas de juros em queda, e aqui um parêntese, já temos aí mais 1% de queda contratado, porque o presidente do Banco Central já disse que as próximas 2 reuniões terão 2 cortes de 0,5%, então mais 1% aí já garantido de queda, e a gente vai para 10,75% na Selic, logo após as 2 primeiras reuniões do ano, né? Então, estejam conscientes disso. Então, mantida a trajetória de queda de juros, a expectativa é que, na sequência, as empresas voltem a aumentar os seus níveis de investimento. Isso nos coloca em um ciclo virtuoso, muito positivo, e tende a contribuir para uma redução ainda maior do desemprego, que está em torno de 3,5% entre os profissionais qualificados, disse Fernando Mantovani, diretor-geral da Robert Half na América do Sul. De acordo com o Guia Salarial 2024, os segmentos que mais contratam e devem seguir assim são o agronegócio, o varejo, a área de tecnologia, de energia, de saúde e indústria, né? Já não é mais novidade que o mercado de trabalho contemporâneo exige algumas características que transcendem as habilidades técnicas, e as 5 habilidades mais valorizadas pelas empresas para este novo ano, né, são adaptabilidade e resiliência, que é a habilidade de superar e se reinventar diante das adversidades, mantendo atividades em funcionamento mesmo em momentos de crise. Flexibilidade, que é a competência de adaptação às mudanças de cenário, regras e demandas, exercendo funções requisitadas de forma comprometida e proativa. Comunicação, que é o ato de saber ouvir e falar de forma clara e objetiva, auxiliando na absorção, organização e compartilhamento de informações. E o relacionamento interpessoal, a capacidade de união, interação positiva com as diferentes áreas, funcionários e departamentos da empresa. Segundo a Robert Half, o que está em alta para 2024? As áreas aí de engenharia,
com possibilidades nos segmentos de agronegócio, farmacêutica, varejo, mineração e energia. Profissionais mais procurados são os gerentes aí de supply chain, gerentes de projetos, gerentes de produção, especialistas em ESG. Profissionais mais difíceis de encontrar são os especialistas de ESG, gerentes de projetos para mineração, comprador de segmento de energia renovável, engenheiro de automação para a indústria. As habilidades técnicas mais importantes, além do idioma, é a parte de sistema de gestão integrada, inovação, MS Project, Tech Skills, certificações mais exigidas, ferramentas de projetos, ESG, tecnologia para análise de dados, habilidades comportamentais, já falamos, flexibilidade, adaptabilidade, comunicação, perfil analítico, autonomia. Com relação à remuneração, o gerente de supply chain está aí com remunerações que variam de R$ 18.500 até R$ 32.000. Gerente de produção de processos com remuneração de R$ 16.500 a R$ 29.900. Gerente de projetos, remuneração de R$ 15.500 a R$ 32.600. Engenheiros de EHS e ESG, remuneração entre R$ 8.600 e R$ 19.300. Na parte de finanças e contabilidade também, diversos setores têm potencial aí de contratação e as remunerações para um controller variam de R$ 17.500 a R$ 41.000, gerente de tesouraria de R$ 13.650 a R$ 29.200, coordenador de planejamento, salários de R$ 12.500 a R$ 21.750, analista contábil, salários entre R$ 5.400 e R$ 8.200. Na área jurídica também há diversas demandas, com remunerações para o advogado empresarial entre R$ 13.600 e R$ 24.150, gerente jurídico entre R$ 13.150 e R$ 29.000, advogados de compliance com remuneração de R$ 11.911 a R$ 19.955, advogado consultivo tributário com remuneração entre R$ 8.600 e R$ 15.104. Mercado financeiro também com diversas demandas também nesse setor. Um diretor de crédito pode ganhar entre 37.000 e 56.850, um gerente de relacionamento private com remunerações entre 24.350 e 41.800, especialista de compliance entre 15.300 e 23.450, analista de fusões e aquisições de 15.100 a 23.000 reais. A área de recursos humanos também vai estar contratando, remunerações aí para um gerente variando entre 18.300 e 31.500, coordenador de RH especialista, remuneração de 11.500 a 17.500, analista sênior de remuneração e benefícios, remuneração entre 8.800 e 13.200, analista sênior de administração de pessoal, remuneração de 6.700 a 9.200. Então, está aí. Diversas oportunidades nos apresentam a Robert Half na sua pesquisa de salários para 2024, apontando aí principais segmentos de atuação, profissões em alta, né, habilidades que precisam ser trabalhadas, desenvolvidas e as oportunidades que o mercado está apresentando, né? Oportunidades que o mercado está apresentando. Olha, uma coisa que eu queria comentar é que, apesar dos aviões estarem cheios, das passagens estarem caras, as empresas aéreas ainda estão vivendo situações difíceis do ponto de vista da sua engenharia financeira. E por que isso ainda está acontecendo, Clóvis? Porque nós tivemos um ano crítico, que foi 2020, que as aeronaves praticamente ficaram no solo, 2021 e 2022, em que houve uma retomada do mercado, mas ainda com muitas restrições. Então, nós tivemos aí praticamente 3 anos muito difíceis para a aviação no mundo inteiro. Muitas empresas fecharam, muitas empresas só sobreviveram porque tiveram socorro dos seus países, dos seus governos, e no Brasil as empresas não tiveram socorro algum do governo brasileiro, certo? Então, as empresas acabaram acumulando dívidas nesse período, e aí tiveram um desafio de reestruturar essas dívidas. Então, a Azul teve muito sucesso no ano passado,
na sua reestruturação de dívida, né? A Gol também está reestruturando parte de sua dívida, mas, assim, o que eu queria dizer é que os tempos ainda não são os melhores, né? Os tempos ainda não são os melhores. E há de se dar ainda mais um tempo para que as coisas entrem nos trilhos, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente olha para o setor aéreo, quando a gente olha para a Azul, por exemplo, e vê as ações no atual patamar e vemos quanto estavam as ações valendo antes da pandemia, vamos lembrar que a Azul tinha ações na casa de R$ 62 antes da pandemia, né, em fevereiro de 2020. Então, é ridículo olharmos hoje o patamar das ações da Azul. Não faz o menor sentido, porque a empresa de hoje é muito melhor do que aquela. A empresa de hoje está muito mais posicionada para o futuro do que aquela. Então, quando você olha e vê coisas assim, é que você procura começar a entender se uma empresa está bem posicionada ou não diante do seu futuro, né? E se sim, se ela está bem posicionada, você olha para o preço versus o valor da empresa. E se o preço está baixo, é uma oportunidade de entrada. Se o preço está baixo, é uma oportunidade de entrada. Então, você compra quando nas correções, você compra na baixa. É isso que você tem de fazer, né? Essa é uma reflexão que todo mundo precisa aprender a desenvolver, né? Buscar uma empresa, verificar se ela de fato é uma boa empresa e, se for, se ela está com um preço convidativo ou não. É a mesma lógica, gente, de você ir a um supermercado. Você vai no supermercado e vamos imaginar que você goste de salmão. E aí você encontra o salmão com 40% de desconto. O que você faz? Provavelmente você vai levar, ao invés de levar uma peça de salmão, você vai levar duas. Você vai no setor de uísque e vê lá o seu uísque, vamos supor que você gosta, e ele está, você comprando uma segunda unidade vai ganhar 50% de desconto. Você faz o quê? Você vai comprar uma segunda unidade. Então, é isso. Essa é a lógica de supermercado que você também tem que ter quando você vai para a Bolsa de Valores. Só que, ao invés de estar comprando salmão, uísque, vinho, picanha, você vai estar comprando ações de empresas, algumas até que transacionam estes produtos. E aí você compra na baixa, você compra quando tiver uma promoção. Isso o Warren Buffett nos diz, ele nos ensina isso, ele diz, olha, não amaldiçoe as correções, não amaldiçoe as crises, compre sempre quando as ações estiverem baratas, comprem sempre quando as ações estiverem com preços reduzidos. Esses são os momentos para fazer entrada, esses são os melhores momentos para adquirir uma boa empresa. Esses são os melhores momentos para adquirir uma boa empresa. Porque sempre, em algum momento, a insanidade, a falta de bom senso vai governar ou o mercado como um todo ou um determinado ativo. E, neste momento, é que você tem que andar no contrafluxo. Se a multidão está indo para a direita, você vai para a esquerda. Se a multidão está indo para a esquerda, você vai para a direita. Você vai fazer o contrafluxo da multidão, porque a multidão estará sempre embasada pela insanidade. E você, então, tem que ter esse jogo de cintura para fazer o contrassenso, sair do senso comum e fazer algo diferente. É isso que vai fazer você ter bons rendimentos, acredite em mim. Olha, se você não é assinante da nossa seleção de empresas, faça isso. Você vai ter um acompanhamento nosso durante aí o ano inteiro e você vai receber estudos mensalmente, estudos com análise de cenários do que está acontecendo na Europa, na China, nos Estados Unidos, no Brasil, os indicadores que eu observo para tomada de decisão, as estratégias que eu adoto, as empresas que estão na minha carteira esse ano, as empresas que estão chamando a minha atenção, e eu justifico tudo isso para você. E eu tenho certeza que, assim como acontece com quem já está
na nossa seleção de empresas em anos anteriores, você vai ter um guia para pautar as suas decisões, para montar as suas estratégias, e você vai ter melhores resultados, eu não tenho a menor dúvida disso. Além disso, venha para o nosso programa de mentoria. A gente vai se reunir durante um ano, e o nosso programa de mentoria funciona com uma reunião toda semana, você e eu e você, mais ninguém, e a gente vai trocar ideias durante 35, 40 minutos, vamos conversar sobre o mercado, o que está acontecendo, quais são os problemas, quais são as oportunidades, as suas estratégias, a sua experiência. Vou compartilhar com você as coisas que eu aprendi, e assim, ao longo de 12 meses, eu tenho certeza que, como os demais que fazem mentoria comigo, você vai se sentir muito mais seguro e confortável para navegar nas águas, mesmo quando tiver muita turbulência, muita oscilação na Bolsa de Valores, você vai ter muita tranquilidade. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima.